Família querida, boa noite, mais uma vez juntos aqui na nossa viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor para nós como povo, como família, esse privilégio de a gente poder aqui repartir virtude, compartilhar fé, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Grande alegria, uma vez mais, né? A gente poder se encontrar e comungar, né? Comungar pelo caminho, repartir pão, essa comunhão, esse compartilhar, esse companes, né? Esse pão repartido, esse pão comungado, esse pão celebrado. Muito bom, muita alegria mesmo, muita gratidão e muita esperança em Deus, muita renovação. Então a gente está aqui essa semana e por mais alguns dias aí que forem necessários, a gente está meditando na carta de Paulo aos Colossenses, né? E então a gente e aí, Rafa, que benção, coisa boa. E tão bom saber que você está aí, viu, Rafinha? Bênção de Deus, tão querida. Rafa é filha nossa aqui, né? Aqui de casa. E então, sobrinha nossa aí, da Lana, mas filha, misturada aqui com os nossos aqui. Tão bom, Rafa. É tão bom saber que você está aí, a gente está junto aí nessa mesa. Então, tantos amigos, né? Tanta família, e a gente poder compartilhar, repartir. Como eu disse, a gente está compartilhando aqui na carta de Paulo aos Colossenses, e uma palavra tremenda, bem no contexto daquilo que a gente está vivendo hoje, né? Uma carta que contextualiza na sua estrutura, na sua ambiência, no seu momento, tudo que a gente está vivendo, os enfrentamentos, os desafios, as superações. Então, muito bom mesmo a gente poder ser guiados pelo apóstolo Paulo nesse entendimento quando ele escreve aos irmãos de Colossos. Quero aproveitar também para louvar, né, a Deus. Assim, ontem nós tivemos a primeira aula aí da nossa escola de liderança, foi um tempo maravilhoso com o Gilberto, um conteúdo assim tremendo para quem pôde participar. Quero também alertar, assim, avisar, né, que algumas pessoas que já fizeram a escola, é bom lembrar que todo ano é um novo conteúdo. Então é a mesma escola, mas é um novo conteúdo, é um conteúdo preparado especificamente para cada ano, é um conteúdo que é discernido no final do ano anterior. Então no final do ano passado, no mês de outubro, a gente buscou de Deus essa direção e aí o conteúdo é compartilhado, tá bom? Muito proveitoso o conteúdo aí ontem, né? As dores do caminho, as dores da caminhada aí compartilhado pelo nosso irmão Gilberto com muita propriedade. Amém? Então ainda é tempo, né, de você compartilhar. Ontem foi só a primeira aula, muito tempo aí para as pessoas também se inscreverem e participarem conosco. As aulas são mensais, sempre na última terça-feira do mês, e nós vamos ter mais 5 aulas especiais compartilhadas aí até o final do ano, tá bom? Grande alegria. Eu também quero, assim, o pessoal está parabenizando aí a turma da organização, e muito legal, né? Assim, a gente viu o esforço, o empenho de entregar algo assim com muita qualidade. E outra coisa foi assim, olha, eu tive um tempo ontem assim de muita gratidão de pertencer a esse povo, pertencer a essa comunidade, porque a homenagem que foi feita ao Fernando, à casa dele, contar um pouco da história do Fernando, né? E trazer mesmo a memória, assim, coisa tremenda. Eu fui tomado de uma gratidão muito grande de fazer parte dessa comunidade e ver assim, o respeito, né, pela relação, pela amizade. Muito bom mesmo, né? Muito bom, graças a Deus. Porque tudo isso vai materializando, né? Vai
vai trazendo à luz aquilo que realmente nós temos compartilhado e repartido com os irmãos. Muito bom ver muita gente aí da live, né, que se inscreveu, gente que está aqui conosco e entrou lá na escola. Muito legal, muito bom mesmo. Então, vamos ter uma palavra de oração. Continuamos em oração por... Evandro, eu recebi aqui sua mensagem, vi que você está destinar. Segura a onda aí, a gente vai conversar logo, tá bom? Graças a Deus. Então, na medida do possível, a gente vai devolvendo aí, respondendo as mensagens aí e buscando colocar em dia aí a nossa comunicação, tá bom? Graças a Deus. Queria que os irmãos também estivessem orando, porque esse é um grupo de relacionamento, de fé, né, de família, de amizade, sobre os processos, a gente está evoluindo, poder atender mais gente, falar com mais pessoas. Então a gente está sempre buscando de Deus aí a orientação, ser sensível à voz do Espírito, em como Deus quer otimizar aí os processos e as nossas relações, tá bom? Então, graças a Deus, vamos ter um tempo de oração aqui e vamos dar sequência aqui na nossa reflexão na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos aí no capítulo 1, bem na fase introdutória ainda. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por sermos tua família, teu povo, tua gente, tua casa, o povo com quem o Senhor habita, o povo com quem o Senhor comunga, o povo com quem o Senhor se assenta à mesa, essa mesa de muitos irmãos e irmãs, de várias tribos, língua, povo, raça, nação, um povo da diversidade, Senhor, e um povo da alegria, da celebração. Somos os teus filhos, somos a tua família, gerada de todas as nações, a tua semente, a tua palavra, levantando vida, gerando filhos e filhas, ó Pai, que o Senhor preparou para manifestação, para revelação da tua natureza, da tua glória. Pelas tuas palavras nós nos tornamos participantes da tua natureza e testemunhas das tuas virtudes. Clamamos mesmo em oração, crendo, nós declaramos a bênção do Senhor, a paz de Cristo, a manifestação poderosa, Espírito Santo de Deus se manifesta na vida daqueles irmãos que estão em drama, de desafio, de enfrentamento, na área da enfermidade, na área do ânimo, da disposição, da tristeza, das lutas domésticas, os casamentos, ó Pai, tantos testemunhos de casamentos vivendo crises intensas, profundas, que a mão, Espírito Santo de Deus, Espírito do Deus vivo, move mesmo agora nessas realidades, a mão, vento do Senhor, trazendo luz de revelação às famílias agora. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, dentro daquilo que a gente está compartilhando, vocês sabem que aqui o nosso processo a gente vai avançando, né? A gente não tem dificuldade aqui de ir repetindo à medida que a gente repete, a gente também avança um pouco mais, porque é assim que é feita a meditação, né? É um meditar. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer uma análise bíblica, uma exegese, enfim, não é simplesmente ler o texto e tentar interpretá-lo, mas é entrar mesmo assim no espírito do texto e ir encontrando essa tradução na nossa vida. Então, melhor do que ter uma boa interpretação do texto, direta, muitas vezes objetiva, é a gente encarnar o texto, é a palavra e sendo encarnada. É como você, né, é como uma medicação mesmo homeopática. Então, os alimentos carregam vitaminas. Então, você não se alimenta das vitaminas, né, dos alimentos olhando para eles, analisando, dizendo, olha, a banana tem potássio e as frutas cítricas têm vitamina C. Isso não vai, você não vai incorporar, essa é a palavra mesmo, incorporar. Isso não vai fazer parte do seu corpo apenas porque você sabe
Não, você tem que se alimentar. E não é alimentar uma vez, não. Não é chupar um gomo de laranja, ou chupar uma laranja uma vez por mês. Não é comer uma banana de vez em quando. Não, é uma alimentação regular, repetitiva. E aquilo vai entrando, e aquilo você vai assimilando. Então, Deus não quer bons intérpretes da sua palavra. Deus busca tradutores fiéis. Vou falar devagar. Deus não quer bons intérpretes da sua palavra. Ele quer tradutores fiéis, de modo que a gente vai meditando, vai aprendendo, vai assimilando isso, e pela palavra de Deus nós nos tornamos participantes da sua natureza. Amém? Glória a Deus. Então, e é isso. E aí a gente quer insistir aqui nessa questão. A carta aos Colossenses ela tem uma relevância muito grande para nós nesse momento. Por quê? Eu vou insistir nisso. Às vezes você está chegando aí hoje, mesmo que você já tenha meditado, vamos entender isso bem e assimilar. Ela é extremamente relevante porque Paulo está escrevendo a um povo que ele nunca encontrou de fato pessoalmente. Tá bom? Então ele recebe a notícia, ele escreve uma carta e fica muito claro essa questão da pessoalidade, né? Da intimidade, da relação, né? Que é isso aí, Paulinha. Então, essa relação é o simples e intenso. Às vezes nós estamos buscando coisas grandiosas, né? Queremos coisas grandiosas demais para nós, e a gente fica assim meio atarantado com tanta coisa, complica muita coisa e não vive os processos na sua intensidade. Então Paulo está mostrando que quando nós temos uma vivência intensa, isso pode ser multiplicado, se expande em multiplicação. Amém? Então é isso que está acontecendo. É Paulo. Olha, amados, eu tenho que insistir o quanto que eu fico maravilhado, porque isso traz uma paz, uma confiança, isso traz assim uma segurança nos processos de Deus, em como Deus trabalha, a eficácia da substância, da natureza, da essência, né? E eu vou só tirar os comentários aqui um pouquinho para evitar. Então, o picote aqui, que a gente está tendo alguma dificuldade nessa área. E aí, Paulo, então, é uma carta, Paulo e Timóteo recebe, né, o testemunho de Epáfras, e agora está escrevendo a um grupo de irmãos. Veja quanta virtude, né, milhares de anos depois, nós estamos aqui recebendo virtude de um gesto, de uma atitude tão pessoal, tão simples, mas vivido com toda intensidade. Esse é o princípio, a gente já compartilhou aqui várias vezes, é o princípio da semente, da plenitude. E às vezes você está se sentindo impedido, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Às vezes você está se sentindo impedido, às vezes você está achando que o seu ministério não vai fluir, ou as coisas não vão acontecer, porque às vezes você está colocando os olhos, né, onde não deveria colocar. E às vezes Deus vai prover, como proveu e proverá. Recursos, estruturas, metodologias, nada contra isso. Mas se nós não tivermos essa essência muito bem firmada, esse entendimento, essa confiança, essa certeza, de nada adianta. Nós vamos acabar gerando expectativas frustradas. Então, é esse sentimento de um homem com seu amigo, recebendo o testemunho de uma pessoa que vai ao encontro dele, pedir ajuda, e ele tem essa segurança de que o que ele vai transmitir à igreja é relevante. Cria-se uma relação, estabelece-se um vínculo, e um vínculo que tem força,
tem autoridade de eternidade. É nisso que nós temos que estar firmados. Né? E por isso mesmo ele diz, então agora que nós temos essa relação, que nós estamos vivendo esse simples de Deus, essa essência de Deus, mas na sua intensidade, ele diz, então eu me empenho, e o meu empenho, a minha dedicação, porque quando a gente entende isso, amado, não faltará motivação no seu coração, como a gente vai ver daqui a pouco. Porque aí, assim, aí você vai estar firmado, que é o que Paulo diz aqui, ó, para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. É tanta convicção da vontade de Deus que isso transborda, isso você exala isso, você transpira isso, né? Se espremer você, se a vida te espreme, se as circunstâncias te constrangem, o seu suor, a sua transpiração, o seu substrato, é uma convicção inabalável de que você está cumprindo a vontade de Deus e essa vontade não pode ser resistida. É isso que Deus diz a Josué. Para que ele possa ocupar a terra prometida, ele diz, eu te farei herdar aquilo que eu te prometi. Essa fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus, a palavra de Deus empenhada conosco. Essa é a essência, esse é o nosso balizamento, essa é a nossa estaca, é aí que nós estamos totalmente firmados. Nós transbordamos isso. Nós transbordamos essa convicção, nós transbordamos esse conhecimento, essa convicção de que a vontade de Deus é soberana em nós e através de nós. E não é uma soberania de hierarquia, não é uma soberania que impera, não. É uma soberania que caracteriza, que ela é a essência da nossa identidade. Então, é uma natureza que se estabelece. É a natureza de Deus ganhando cada vez mais autoridade, expressão, força, vida, testemunho através da nossa vida. Amém, amados? De modo que a nossa expectativa, a gente lida com as metodologias, a gente lida com a estrutura, a gente lida com a expectativa das pessoas, com multidões ou com poucas pessoas, enfim, a gente lida com as variantes e as variáveis. Né? Fica parecendo que é a mesma coisa e não é. Né? As variantes, é isso aqui, eu posso usar uma carta, posso usar um celular, posso usar um telefonema, posso usar um texto, posso usar posso usar qualquer coisa, posso usar uma placa escrita, enfim. Essas são as variantes. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser às 6 da tarde, pode ser às 5 da manhã. Essas são as variantes. Então nós temos essa sensibilidade de Deus para lidar com as variantes. As variantes são, uma hora você pode estar falando e ter uma multidão te ouvindo, e outra hora pode ter uma única pessoa. Uma única pessoa. Mas você tem a sensibilidade de entender a propriedade de cada momento, cada metodologia, cada ferramenta que você vai usar. De modo que você não se confunde, você não tem esse apego, você não está apegado a um determinado tipo de ferramenta. Né? Essas são as variantes. Uma hora é uma chave de feno, uma hora é um alicate, outra hora é um martelo. Né? Então é uma caixa, e você tem essa sensibilidade de dizer, opa, que agora mudou a ferramenta. E o que são as variáveis? Uma hora é um pouco mais apertado, outra hora é um pouco mais frouxo, uma hora é um pouco mais quente, uma hora é um pouco mais frio, uma hora é um pouco mais rápido,
hora é um pouco mais alto, uma hora é mais baixo, é mais lento. Essas são as variáveis. Então você tem sensibilidade para não ficar... Eu conheço pessoas que elas ficaram reféns das suas metodologias. Elas se tornaram reféns das suas estruturas. Aquilo que elas desenvolvem é muito bom, mas não é sustentável, não é replicável. Né? Não pode sofrer nenhum tipo de variante. E não pode estar acometido de nenhum tipo de variável. Mas, pelo amor de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós funcionamos no frio, no quente, nós funcionamos no alto, no baixo, no perto, no longe, com muito, com pouco. Paulo diz, eu aprendi. Aprenda, meu irmão. Aprenda a viver contente, pleno da vontade de Deus em toda e qualquer situação. E com discernimento, para saber o que vem de Deus, o que vem do homem, o que é da natureza humana, o que é voz de Deus, o que é voz do Satanás. Então você sabe dizer, ó, isso é voz de Satanás, isso é voz de Deus. Então, e aí, amados, meu Deus, a palavra de Deus está dizendo assim, com todo entendimento espiritual. Jesus ouve de Pedro e diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que falou através de você. Logo depois, Jesus diz, arreda de mim, Satanás. Ele não está condenando Pedro ao inferno, nem está dizendo que Pedro... Ele só está dizendo que nem tudo que Pedro diz é de Deus e nem tudo que Pedro diz é do diabo. Então, assim, nós é que temos que ter esse entendimento para poder ajudar as pessoas, essa noção, né, de ouvir. Ele não está dizendo que Pedro é o diabo, né? Mas ele tá ciente de que a uma hora Pedro vai falar da carne, outra hora ele vai falar do Espírito, e nós é que temos que ter esse entendimento. Muitas pessoas se desapontam, né? Eu sou muito desapontada porque um líder tal, eu andava com um líder tal. Aí, sabe, esse desapontamento tinha que ser, antes de tudo, a confissão do nosso próprio pecado. Antes de você estar desapontado com alguém, porque você tomou ele por outra coisa, a gente tem que confessar o nosso próprio pecado, porque faltou para nós o quê? Se eu estou desapontado é porque faltou para mim entendimento espiritual. Amém? E aí ele diz então que dessa maneira poderão viver do modo digno do Senhor. Então Paulo está dizendo aos Colossenses, nessa relação, ele está dizendo, olha, esse empenho, né, esse empenho de pleno conhecimento da vontade, de maturidade, né, de sabedoria e de entendimento, sensibilidade e entendimento espiritual, isso é para que a gente ande de modo digno. O que é esse modo digno? É que todos nós vivamos de modo compatível, coerente, que a gente seja uma expressão verdadeira, autêntica daquilo que Deus estabeleceu como projeto, como propósito dele para a nossa vida. Então não é o que nós planejamos, o que nós almejamos, o que nós pautamos, o que nós estabelecemos como meta e que Deus vai nos abençoar. Não. É a forma como nós nos submetemos a um projeto, a uma vontade, a um propósito original. Andar de modo digno. E muitas vezes as pessoas pensam esse modo digno, como nós vamos ver mais na frente na carta, foram impingindo, né? Foram tingindo esse modo digno de um perfil religioso, né? Gnóstico, esquisito, ascético, e não é isso, é harmonioso, é essa dignidade de que a imagem é verdadeiramente correspondente, ela é a resposta, ela é a expressão responsável da semelhança. É isso que ele está falando de modo digno. Esse modo digno nos arremete lá para Gênesis 1. Faremos uma imagem segundo, conforme essa imagem tem que ser a forma que a semelhança se revela e se expressa. Esse é o modo compatível digno.
para o seu inteiro agrado. É isso que Paulo está dizendo. Se eu não conheço, quando ele diz, ele fala a mesma coisa para os romanos, né? Se nós não sacrificarmos nossa maneira humana de pensar e não nos submetermos, né, a conhecer a vontade de Deus, nós não vamos saber o que é agradável, nós não vamos conseguir agradar. Se a nossa vida não corresponde, não é o compromisso responsável com a vontade de Deus, então não haverá gozo, não haverá celebração. Por isso ele volta dizendo então, né, que isso vai frutificar em toda boa obra, e nós vamos crescer no conhecimento de Deus. Então o Salmo 1 diz lá que a bem-aventurança é o quê? É a gente dar fruto. O justo, aquele que teme, que anda segundo a sua palavra, tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Então não é só quando eu estou usando a metodologia correta, não. Tudo na minha vida será bem sucedido. Amém? Então, e aí ele diz assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graça a Deus Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então isso é um legado, isso é um patrimônio para os filhos de Deus. Então isso é a condição de todo filho e filha de Deus. Isso não é para uma elite. Nós temos que parar de pensar que essa plenitude de vida é uma condição elitizada, é um VIP, é um very important person, né? É para algumas pessoas, é para alguns privilégios. Não, isso é para todo filho e filha de Deus. É para todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo é glorioso. O corpo de Cristo é glorificado. Então ele vai me dar, Jesus diz, ele vai me dar um corpo glorificado. Então a mínima parte, a mínima, aquela que às vezes a gente confere menor valor, partilha, comunga, desfruta, testemunha a mesma glória. É a glória, não é o poder. Por isso ele diz aqui, fortalecidos segundo o seu poder, né? E que poder é esse? A força da sua glória. Então não é um poder, capacidade. Então não é o poder de um membro maior sobre um membro menor. Não é um poder, competência. Não, amados. É uma força de glória. É uma comunhão de natureza. É uma inteireza de propósito. É todo o corpo sendo glorificado. É o propósito de Deus sendo revelado da forma mais singela, a forma mais magnífica. Não há um magnífico que revele mais glória do que uma expressão singela. É a glória de Deus. É a glória de Deus na sua simplicidade e na plenitude da sua intensidade. É Cristo revelado em nós. Cristo em nós, essa é a esperança da glória. Então é nessa força. Então esse pleno conhecimento da vontade, essa sabedoria que nos confere maturidade, sensibilidade, e esse entendimento, esse discernimento espiritual, vai fazer com que eu viva isso com essa força de glória. Cristo revelado em nós, da forma mais singela, mais básica e elementar, assim também como Cristo revelado da forma mais sofisticada, mais magnífica, mais extraordinária que a gente possa imaginar. A natureza de Cristo. E ele diz também o quê? Com toda perseverança e paciência. Perseverança, amados, é disposição. Perseverança é avançar, mínimo, mas é recuar nada. Então, que você avance minimamente, mas que você não retroceda
coisa alguma. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Então nós só temos um caminho à frente. À frente. Aqui em casa a gente a gente faz uma metáfora do Salmo 23, eu compartilhei isso com vocês. É como se bondade e misericórdia fossem a nossa retaguarda. Porque como ele diz assim, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então é como se de um lado eu tivesse a bondade e do outro lado eu tivesse a misericórdia como nossa retaguarda. Isso quer dizer que eu nunca vou retroceder. Porque todas as vezes que eu pensar em voltar para trás, eu vou me deparar com a bondade e a misericórdia de Deus. Então eles são o êmbolo, eles são a pressão de bondade e misericórdia, estão sempre alimentando, empurrando, pressionando a minha perseverança e a minha disposição. Então você fala, onde é que você encontra a disposição? Nas circunstâncias? Não, na bondade e na misericórdia. Onde é que você encontra disposição para continuar, para avançar? É porque as coisas estão acontecendo, porque as pessoas estão entendendo? Sem chance. Sem chance que a nossa perseverança vai se basear nos resultados primeiros que nós vamos experimentar. Não, mas a nossa perseverança ela é sustentada, ela é empurrada, ela é alavancada, ela é impulsionada pela bondade e a misericórdia de Deus. Essa força de glória, essa força de pertencimento nos empurrando à frente. E com paciência. O que quer dizer essa paciência, amados? Então, assim como há uma disposição, há também uma mansidão. Com toda paciência, sem raiva, sem amargor, sem rancor, sem azedume, sem fermentação. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, como filho e filha de Deus, que você seja uma pessoa sem fermento, sem azedume, sem raiva, sem rancor, sem mofo. Que não haja mofo, que sua voz não seja mofada, rancorosa, magoada de coisas do passado, coisas assim. Não, amado. Não, mansidão. Que toda a sua força seja força de glória, e não de raiva, e não de querer prevalecer, e não de querer subjugar o teu controle de coisa alguma. Amém? E para concluir, com alegria e gratidão. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então que tudo na sua vida seja porque você é alguém que transborda. O que é alegria, mano? Alegria é transbordar. Alegria é você não fazer coisa alguma por carência, por necessidade. Alegria é o jorrar. Alegria traduz o fato de que é lá do seu interior. A sua interioridade é pulsante. O seu interior é tão rico de convicção da vontade de Deus que sobra para você e para os outros. Isso é alegria, mano. Alegria é sobejar. Quantas vezes a gente é tomado desse sentimento de que está faltando, mano. É sobejamento, é transbordar. É para nós e para quem mais? E que venham outros. Glória a Deus.
É isso. Uma plenitude. Alegria é gratidão permanente. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, com alegria, dando graças a Deus Pai, que nos fez participar dessa herança e desse legado. Então nós estamos transbordando aqui nesse entendimento que essa vontade vai nos dar, essa convicção da vontade vai nos dar sabedoria, que é sensibilidade e maturidade, vai nos dar discernimento. Isso vai fazer com que a gente tenha força de glória, perseverança, constância, o êmbolo, o pulso, a força da bondade e da misericórdia nos jogando sempre para frente. E com paciência, com mansidão, sem raiva, sem nos deixarmos embrutecer, macular, azedar, mofar, corromper, fermentar. Coração sempre limpo, porque é transbordante, é pulsante, é entregue, porque é grato. Grato porque nós somos essa família, nós somos esse povo. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que as pessoas se cansem de tentar nos irritar e a gente nunca se canse de conseguir amá-las. Que aqueles que querem nos irritar ou nos dissuadir se cansem, porque nós não cansaremos de amá-los. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. O amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Gente seja com todos. Hoje a gente até avançou um pouquinho da hora aqui. Empolgamos, tá bom? Um forte abraço, fica na paz.